Então, aproveitando que já tem gente aí nos dois vídeos e a gente tem algumas coisinhas para conversar, passar alguns recados, né? Então, lembrando, para quem quiser certificação, hoje é o último dia de inscrição no site da UFSC. Né? Então, tá lá num dos posts, salvo engano, do primeiro, inscrições.ufsc.br, /minicurso Espanha. Então, quem tiver interesse, quem quiser a certificação, o primeiro passo é fazer essa inscrição. Vocês têm hoje até o final do nosso encontro às 19 horas. Então, por gentileza, passem lá. Né? Segundo ponto, né? Trabalho final, para quem quiser a certificação. Né? Para quem fez outro curso, sabe, a gente fez um trabalhinho final, lá foi uma resenha, aqui é um estudo de caso. O que eu quero nesse estudo de caso? Eu quero que vocês peguem os textos do professor Espanha, né? De preferência, alguma das versões desse livro aqui, do Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, e trabalhem com algum tema, né, relativo a alguma fonte do direito não estatal. Então, por exemplo, direito desportivo ou direito dos negócios internacional, né, várias formas de normação privada. A gente tem no Brasil normas técnicas, como por exemplo as da BNT, normas deontológicas, como as normas de éticas de conselho de medicina e por aí vai. Então, a gente tem uma série desses materiais que são interessantes para se discutir, que são direitos que são construídos fora do Estado, mas que devem ter algum tipo de relação. É muito importante, por exemplo, prestar atenção naquilo que a gente vai discutir na semana que vem, porque lá a gente vai ter condições de trabalhar alguns outros pontos da relação desse direito não estatal com a Constituição. Tá? Lembrando que para quem não assistiu o encontro anterior e mesmo depois esse daqui, eles ficam todos armazenados no meu canal no YouTube e no podcast do Spotify. Então basta entrar lá. Tá? E lembrando, hoje a gente tem uma novidade, a gente vai ter após, né, esse encontro uma live com o professor Moisés da Unisociesc de Joinville, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre a obra do professor Espanha e também com relação como essa obra se relaciona com o marxismo. Alguém perguntou, pode ser direito dos povos indígenas? Pode, com certeza. Indígenas, quilombolas também entram nessa questão. Ou seja, todo tipo de normação não estatal é bem-vinda aqui nessa análise que nós vamos fazer. Tá bom, pessoal? Então já são 6 horas em ponto, para que a gente não atrase, para que a gente consiga começar a segunda live também no horário. A gente já começa a discussão agora. Hoje é o nosso segundo encontro do nosso minicurso sobre Introdução ao Direito Contemporâneo a partir da obra do professor Espanha. Né? Então nós faremos hoje a discussão das bases teóricas pelas quais o professor Espanha cria uma teoria adaptada ao pluralismo jurídico e o direito democrático. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai estar discutindo hoje são esses pressupostos. Então, como eu havia falado, a gente vai discutir hoje as bases teóricas dessa proposta do professor Espanha, que são 3 autores. Né? Primeiro, um teórico do direito, que é o mais importante aqui para nós, que é Herbert Hart. A gente vai ter depois, né, um filósofo, não necessariamente um filósofo do direito, mas um filósofo puro, que é o Habermas, e um sociólogo do direito, que é Luhmann. Então, com Hart, Habermas e Luhmann, a gente constrói um pouco esse arcabouço, né? E está justamente tentando buscar um modelo de direito que não seja hierárquico, que seja pluralista, que seja um direito que consiga se constituir em rede e um direito que seja pluralista. Tá? Então é um pouco esse o objetivo da nossa construção. Muito bem, então o que a gente vai trabalhar hoje são esses 3 autores. Tá? Então Hart, Habermas e Luhmann. Então a ideia é a gente fazer essa discussão. Não sei se vocês todos já conhecem esses autores, se já leram esses autores, talvez alguns não tenham lido, especialmente os que são calouros, que estão iniciando no direito, talvez aqueles que tenham se formado há mais tempo, à época eram autores que talvez não estivessem tão na moda dentro do direito, então talvez por isso a gente tenha a necessidade de fazer essa discussão um pouquinho mais apurada. Né? Então, o seguinte, a gente vai começar com o Hart, né, que é o autor principal aqui para nós, que é o teórico do direito e que, portanto, vai trazer algum substrato extra, né, para nós aqui. Quem é o Hart? O Hart é um inglês, tá? E nós vamos trabalhar aqui a teoria que ele desenvolve em um livro chamado O Conceito de Direito. Né? Esse livro tem tradução para o português, seja para o português de Portugal, que é a tradução melhor, para quem não for ler do original, é a que eu recomendo, da
Fundação Calouste Gulbenkian. O Benkian é aquela que tem a capa vermelha, ou então tem a da Martins Fontes no Brasil. Não é tão ruim, mas a portuguesa é melhor. Né? Claro, o ideal seria para quem tiver tempo, interesse, ler a obra inteira, mas para quem não tem essa possibilidade, eu recomendo os capítulos 5, 7 e o pós-fácil. O pós-fácil é bastante interessante porque é uma resposta de Hart nos anos 90, o livro foi escrito em 1961, às críticas do professor Ronald Dworkin, né, que também é um autor bastante conhecido na filosofia do direito, na teoria constitucional. O Dworkin foi discípulo do Hart, né, lá na Inglaterra, e construiu a sua teoria acerca dos princípios, que é bastante famosa, e fez uma série de críticas ao Hart ao longo desses 30 anos. Né? Então, entre 60 e 90, o professor Hart decidiu escrever essa resposta, que é bastante interessante. Ali tem alguns detalhes que, eventualmente, podem servir para nós. Né? Então, esse é o pano de fundo da nossa obra, ou seja, é uma teoria pensada para o mundo do common law, que é um mundo um pouco mais flexível tradicionalmente do que o nosso, porque o precedente judicial, ou seja, o conjunto da jurisprudência temática, ela é fonte do direito claramente reconhecida, então ela tem um papel importante nessa construção, tá? Ou seja, é uma teoria que já é um pouco mais aberta, mas ainda assim calcada, como nós vamos ver, em uma determinada vertente de positivismo jurídico. Tá? Então, ou seja, essa teoria não parte, digamos assim, de pressupostos extraordinários. Né? Essa é uma teoria que ela, a princípio é bastante simples, mas bastante perspicaz. Por quê? Porque ela consegue fazer uma diferenciação importante. Né? Tradicionalmente, os modos de positivismo normativista ficavam muito centrados na norma enquanto comando. Tá? E isso é uma tradição do pensamento jurídico ocidental a partir do século XIX. Várias vertentes, seja do mundo do common law como do civil law, vão tentar estabelecer a ideia de regra, tá? A ideia de norma, baseada a partir em uma ideia de comando. E por isso questões como a sanção, por exemplo, são geralmente consideradas elementos essenciais na maioria dessas teorias construídas ao longo do século XIX e no começo do século XX. O que o Hart faz? O Hart dá um segundo passo muito importante, que é o quê? Que significa, para além dessas normas, que seriam as chamadas normas primárias, tá? Um segundo conjunto de normas, que são chamadas as normas secundárias, tá? Que são normas que explicam como, tá? Essas normas primárias, os comandos são feitos. Ou seja, que tipo de norma é essa que constrói um comando? Tá? Então, esse tipo de norma, né, para o Hart, é chamado norma de reconhecimento. Justamente porque é esse conjunto de normas secundárias num plano, tá, diferenciado das normas comuns, das normas primárias, onde vai se reconhecer a qualidade jurídica de uma norma. Ou seja, é esse conjunto de normas, ou essa norma de reconhecimento, essas normas secundárias, que dão o pedigree, que dão a juridicidade, ou seja, que na teoria tradicional seriam colocadas como validade. Tá? Ou seja, isso é bastante importante para o discurso que nós vamos fazer aqui, porque nós vimos que num ordenamento pluralista você tem várias normas vigentes. Mas será que todas essas normas são válidas? Então é um pouco por aqui que a coisa se constrói. Então, para quem está chegando agora perguntando se a live não está no Facebook, para variar, o Facebook travou de novo com a minha transmissão. Então, estou conseguindo transmitir só aqui pelo Facebook, inclusive o meu computador está inutilizado. Né? Não consigo ter acesso a ele aqui nem para fazer algumas outras coisas que eu gostaria de fazer também via Instagram. Agora que eu estou aprendendo algumas novidades de como integrar o computador e o celular. Vai ficar para o próximo encontro. Tá? Então, o seguinte, né? Então, retomando. Então, a teoria do Hart tem essa ideia de que você tem as normas são divididas em duas categorias, as normas primárias, que são a maioria, o conjunto das normas que a gente conhece, que normalmente são aquelas que estão escritas no conjunto do direito civil, do direito penal, etc. E você tem esse outro conjunto de normas, tá? Que são as normas ditas secundárias, que explicam como as normas são feitas ou como, né, uma norma é reconhecida como jurídica. Tá?
E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, para filtrar essa teoria do Hart, senão a teoria do professor Espanha não teria novidade nenhuma, dois filtros importantes. Primeiro, o filtro trazido pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, bastante conhecido, ainda vivo hoje já com seus 90 anos, onde ele vai tratar sobre como se constroem esses consensos. Se a gente está pensando num pluralismo jurídico acoplado a um direito democrático, você precisa construir esses consensos para a aceitação da norma de reconhecimento. E esses consensos devem ser construídos na comunidade de modo inclusivo e reflexivo. Então é um pouco esse primeiro filtro que a teoria do Habermas vai dar, e por fim a teoria do Luhmann, um sociólogo do direito, que vai trazer o caráter de estabilização. Então o Luhmann é conhecido pela teoria dos sistemas, numa última fase os sistemas autopoéticos, já vamos conversar o que é isso, em que é o próprio direito que diz o que o direito é, ou seja, então é esse conjunto de normatividades que umas com relação às outras vão construir aquilo que o direito é. Não que Hart e Kelsen, outros positivos normativistas, já não tivessem uma visão relativamente, ou ao menos prototipamente sistêmica, mas talvez não tão desenvolvidas quanto o pensamento do Luhmann. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, a nossa discussão aqui é ver o que está posto. Então, porque positivismo jurídico tem a ver com isso. Qual é o direito que está posto? Qual é o direito que está aí? Qual é o direito que está presente? Então, a gente precisa buscar níveis de análise que deem conta disso. Porque quando a gente, por exemplo, olha uma caneta, eu posso falar o que é uma caneta a partir de várias vertentes. Eu posso falar a partir dos materiais. Então, a caneta é composta de plástico, tem um bico de metal, tem uma tinta que é de base metálica e por aí vai, ou uma caneta está no conjunto dos apetrechos para escrever, então ela escreve assim como o lápis, então por aí vai, ou seja, tem muitos modos de fazer isso, com direito é a mesma coisa. Então é nesse sentido que a gente precisa também pensar o positivismo jurídico. Então isso já nos facilita um pouco a vida. A segunda questão é que a gente não vai estar discutindo aqui, ao menos não no primeiro momento, aquilo que não é observável, ou seja, critérios de justiça, legitimidade ou natureza do direito. Isso é pano de fundo da filosofia do direito. Aqui a gente vai estar tentando observar o direito tal qual ele se apresenta. Claro que a questão da observação, para quem eventualmente não é do direito, é das áreas das artes, das letras, da história, da filosofia, sabe que essa separação entre sujeito e objeto já não existe desde a metade do século passado, quando se convencionou falar da virada linguística. Mas, é claro que essa observação é uma observação participada, ou seja, o sujeito que observa, ele ajuda nessa construção. As pré-compreensões, os preconceitos, os prejuízos que esse sujeito tem também são importantes. E é nesse sentido, inclusive, que a gente vai utilizar um pouquinho o Luhmann, que vai ajudar a resolver um pouquinho essas questões. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar um pouquinho essas ideias desses três autores. Muito bem, vamos começar com o Hart, que eu já tinha feito essa introdução. Então, o Hart traz essa proposta de teoria, em que é uma teoria positivista, normativista, ou seja, então o direito são aquelas normas que estão postas no mundo, aquelas que vocês efetivamente veem no mundo prático. A questão é, quais são as instâncias que dão validade? Na teoria do Hart, que é uma teoria da metade do século XX, ainda muito centrada na ideia do Estado, então ele vai colocar que são os tribunais e a burocracia do Estado que os órgãos responsáveis por fazer esse reconhecimento. Então, as normas de reconhecimento, como nós vamos ver, vão ser normas que vão ser utilizadas por essas instâncias burocráticas, administrativas, judiciais, para dizer que determinado direito é válido, que determinado direito pode ser invocado. A questão é que, como a gente sabe, que eventualmente já conhece um pouquinho de Constituição, bem lembra, no direito estatal, competência formal e reconhecimento seriam equivalentes. Ou seja, em uma ordem estritamente estatal, as regras de processo legislativo da nossa Constituição de 1988, para o caso brasileiro, seriam suficientes. Só que qual é a questão? No pluralismo, eu preciso mais do que essas competências formais, ou seja, mais do que um conjunto de procedimentos que dizem aquilo que o direito é. Por quê?
aquilo que a Constituição diz para o processo legislativo, a gente conversou isso no final do encontro passado, diz respeito ao direito estatal, ou seja, então o processo legislativo da Constituição de 88 fala sobre como as leis do Estado são feitas, mas não dão conta, né, desses processos de construção de outras normatividades. Então, o reconhecimento, né, a competência que a gente vai precisar aqui, ela é mais do que esse mero procedimento, ela precisa também ter algum tipo de conteúdo. E onde está esse conteúdo? Onde está esse conteúdo material de competência? Ou seja, na observação, ou seja, nós vamos precisar observar essas outras ordens não estatais, o exemplo do direito indígena, como foi colocado, o direito quilombola, o direito desportivo, o direito das normas técnicas, das boas práticas, o direito econômico do mercado internacional. Nós vamos precisar observar como que são esses processos de atribuição de competência, ou seja, quais são os critérios para a criação dessas normas. Tá? E daí o que a gente vai precisar? A gente vai precisar justamente fazer um pouco essa diferenciação entre, tá, vigência e validade, ou seja, o mundo do ser e do dever ser, ou seja, aquilo que já está aí de qualquer maneira e aquilo que pode prescrever práticas futuras. Tá? E como que isso se dá? Isso se dá, primeiramente, afastando, tá, a ideia de que só o Estado também faz esse direito. O próprio Hart tem uma citação bastante famosa nesse livro, O Conceito de Direito, salvo engano, no final do capítulo 5, que se apenas o Estado produzisse normas e os costumes, por exemplo, um outro tipo de normatividade que a gente não tinha falado ainda, não fossem reconhecidos, não pudessem ser em algum momento validados enquanto direito, nós teríamos um mundo em que os seres humanos seriam meras ovelhas, né, prontas para o abatedouro, porque o Estado, né, como já foi conhecido, por vezes pode fazer normas injustas, pode fazer normas inadequadas ou pode ficar estagnado em normas que não deem conta daquilo que sejam as necessidades sociais. Então é esse o ponto que a gente precisa olhar. Então, a norma de reconhecimento, ela vai ser uma norma sobre normas. E o que é importante? Cada uma dessas instâncias vai ter a sua norma de reconhecimento. Tá? E o que isso é importante colocar? Essa norma de reconhecimento, ela é uma norma empírica, uma norma observável. Tá? Ela é diferente, por exemplo, do positivismo de Kelsen, onde se tem um postulado lógico, um axioma, tá? Um ponto fora do sistema para explicar o próprio sistema, que é a famosa norma hipotética fundamental, norma gnoseológica fundamental, para quem leu Kelsen a partir de Vará, por exemplo. Para quem atualmente não conhece, Kelsen, o jurista mais importante do século XX, a gente falou rapidamente no encontro passado, tem a sua teoria pura do direito, que vai estatuir o direito como um conjunto de normas. Kelsen busca fazer uma estrutura epistemológica, ou seja, uma teoria sobre como se faz para conhecer o direito. Então, é uma teoria que, nesse sentido do que a gente tinha falado, trabalha absolutamente com critérios formais e procedimentais. Então, Kelsen está preocupado apenas com a arquitetura, com as estruturas, ou seja, com as colunas de um prédio, e não propriamente com as cores das janelas ou do papel de parede, ou seja, com a moralidade, com o conteúdo das normas, mas como as normas organizam-se por si e em conjunto. Aqui não. Aqui a gente vai precisar fazer uma observação prática. E o que nós vamos perceber é que, no mais das vezes, tá, esses critérios são critérios implícitos. Ou seja, quando a gente fala do direito estatal, pensando no reconhecimento de normas estatais, isso é explícito, porque isso é evidente, porque você tem o processo legislativo e você tem as leis. Então, um tribunal estatal, quando olha uma lei do Estado e verifica que não existe nenhum problema de procedimento legislativo com ela, tá? Tudo certo. Ou se por acaso, ao contrário, houver um problema, justamente por conta disso, essa lei pode ser declarada inconstitucional. Então, aqui, para nós, não tem muito problema. A questão é como isso vai acontecer, tá, para outras normatividades. Então, nessas outras normatividades é que nós vamos precisar analisar os critérios de recepção, ou seja, como que, por exemplo, as ordens plurais, ou seja, como o direito do mercado reconhece as suas normas, tá? A gente vai poder discutir isso um pouquinho na semana que vem. Tem muito a ver, por exemplo, com a ideia do que é novo e do que é mais
simples para se dar conta, ou seja, aquilo que faz com que os negócios fluam. Então, aquilo, ou seja, quanto menos regras, melhor, por exemplo, no direito econômico internacional fora do Estado. Ou, no caso dos direitos indígenas ou quilombolas, ao contrário. Então, são as soluções mais antigas, as soluções mais duradouras, aquelas que se consolidam como costume na tradição. Tá? Então, você tem, ou seja, o critério implícito quanto mais antigo, quanto mais duradouro, melhor. No outro caso, quanto menos duradouro, quanto mais flexível, mais fácil de destruir e reconstruir se for necessário, melhor. Tá? No direito desportivo, então, as regras são colocadas por uma autoridade específica. Tá? Então, tem lá, cada esporte tem o seu conselho, você tem os tribunais esportivos, eles estabelecem essas relações. Tá? O que é interessante aqui é que essa teoria do Hart dá a possibilidade de nós olharmos para o direito de dois modos, de modo interno e de modo externo. O modo externo é aquele que enxerga apenas os fatos, é aquele que enxerga apenas o mundo da vigência. É o tipo de observatório, por exemplo, que aqueles que se dedicam a estudos interdisciplinares do direito se utilizam. Então, o historiador do direito, o sociólogo do direito, o filósofo do direito, o antropólogo do direito e por aí vai, eles observam isso, ou seja, eles observam como que essas coisas acontecem, tá? E dizem, então perceba, o critério para as normas que são vigentes são essas, e o critério é aquele, ou seja, o critério que diz que, no caso do direito indígena, as normas mais antigas, aquelas tradicionais, são aquelas que vigem. Ou seja, são aquelas, quanto mais antigas, mais tem chance de viger. E isso que um observador externo olha. A diferença é que, para um observador interno, para o jurista, essa visão é um pouco diferente. Ou seja, aquilo que é enxergado como fato pelo historiador do direito, pelo sociólogo do direito, é enxergado pelo jurista enquanto uma norma. Ou seja, existe uma norma a qual ele deve cumprir. Né? E uma norma que ele consegue verificar que existe uma obrigatoriedade no cumprimento. Por que isso é importante? Porque quando, eventualmente, o historiador, etc., olha e vai olhar, perceba, esse é o critério principal, geralmente, né? Então, aquilo que é o costume duradouro do tempo é o que faz viger no direito indígena, ok, tá? Mas, volta e meia, isso não é obedecido. Volta e meia você tem atos de autoridade, atos de novidade que quebram um pouco essa lógica. Tá? E vai, eventualmente, dizer que existem contradições. Ok, de fato existem contradições. A diferença é que, para o historiador, isso não tem um caráter prescritivo. Isso para ele não é normativo, isso para ele não é vinculante. Agora, para o jurista, isso é vinculante. Tá? E, claro, essa norma de reconhecimento, ela pode mudar, ela é flexível, ela pode historicamente sofrer alterações. Mas, enquanto ela for a norma de reconhecimento, é ela que vige. Para a gente utilizar, voltando ao exemplo do direito estatal. Ou seja, então, se o teste de validade para uma norma, no caso do Estado, passar pelo procedimento legislativo, e estar adequado aos princípios exalados pela própria Constituição, está resolvido. Ou seja, mas perceba, isso para um jurista, ele é vinculante, ou seja, obedecer princípios como a dignidade da pessoa humana, passar pelas tantas votações nas tais casas legislativas. Ok, resolvido. Tá? Agora, para um observador externo, ele vai poder notar que volta e meia essas coisas não acontecem desse modo. Ou seja, volta e meia uma lei às vezes passa no regime de urgência quando não tem urgência, ou eventualmente uma lei claramente destoa de uma série de princípios constitucionais. A gente discutiu isso no encontro passado. A gente pode pensar, por exemplo, na reforma trabalhista e na reforma da Previdência. Será que elas efetivamente são normas que dizem respeito aos princípios constitucionais com relação ao trabalho e assistência social? É bem discutível. Essas reformas justamente não iriam ao contrário daquilo que foi pensado pelo sistema constitucional, mas estão no mundo, tá? E são declaradas vigência e geralmente os tribunais têm inclusive dado eficácia. Por quê? Porque atentam-se a uma visão meramente formal do objeto. Tá? Então, o que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber que uma norma de reconhecimento se constrói e eventualmente se reconstrói ao longo da história, tá? A partir de alguns critérios. Tá? Então, por exemplo,
das entidades que as emanam, ou seja, qual é a entidade considerada competente para emanar determinados tipos de normas. Tá? Então, por exemplo, em populações tradicionais, geralmente isso vem dos mais velhos. Então, o conselho dos ancianos, que eventualmente pode fazer alguma modificação nessa tradição, mas geralmente tentando dar uma determinada leitura a essa própria tradição. Ou ao fundamento da decisão, principalmente quando você precisa utilizar de uma regra diferente daquela que é a regra majoritária ou principal. Tá? O fato de que essa regra seja consensual, ou seja, consensual no sentido não que eventualmente todos tenham acordado, pode ser que uma única pessoa tenha o poder de fazer isso, por exemplo, no caso de ordens autoritárias e por aí vai, mas tá? Existe um consenso de que aquele é o modo de se emanar as normas. E que essas normas são normas tidas enquanto normas jurídicas. Isso é bastante importante, ou seja, existe a necessidade de um reconhecimento de que essa norma é direito, produz direito. E claro, né, essa norma de reconhecimento é ela quem dá e eventualmente modifica as hierarquias. No direito estatal, isso é bastante interessante. Historicamente, a gente observa que a Constituição nem sempre foi um critério. Porque mesmo quando você tinha a Constituição, você tinha leis que modificavam a Constituição. Tá? Isso era bastante comum nas Constituições europeias do século XIX, que eram constituições flexíveis. Nas Constituições do século XX, que são constituições geralmente rígidas ou semi-rígidas, ou seja, que tem pontos que não podem ser mudados, aquilo que no Brasil a gente chama de cláusulas pétreas, já é um pouco diferente. E também aqui no caso, se a gente for pensar nesse conjunto de direitos plurais, tá? Qual é o direito que se coloca acima dos outros? Tá? A gente vai discutir isso no próximo encontro. Tendencialmente, em ordenamentos constitucionais democráticos, a gente vai ter uma presunção de que esse direito, tá? Da Constituição e essa lei proveniente desses processos da Constituição, justamente por conta desse atrelamento com os princípios, pressupõe-se que aquilo é válido, pressupõe-se que aquilo é bom, tá? Porque tem processos bastante reconhecidos. Mas não é o único modo. Tá? Então isso é um ponto importante ser lembrado. Lembrando, né? Então essa norma de reconhecimento ela não é uma norma metafísica, ela não é o direito natural. Tá? Ela não é, né, o justnaturalismo que nós encontramos, ou seja, uma ideia de razão ou até mesmo de Deus. Não tem nada a ver com isso. Ela não é, isso também é importante, um acordo de vontades, ou seja, ela não é, por exemplo, um contrato social. Qual é o problema de não ser ou não ser um contrato social? O seu imobilismo, ou seja, de que existe um contrato no passado de que ele vincula o futuro, ou seja, a gente viu que a norma de reconhecimento pode se modificar ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades. Ela também não é um axioma, não é um aforismo. Tá? Então, ela não se coaduna, não diz respeito, tal qual a norma hipotética fundamental de Hans Kelsen. Tá? E né, ela também não é a Constituição, tá? Mesmo em ordenamentos estatais. Tá? Porque se a gente pega ordenamentos estatais como o nosso, a gente conversou semana passada, você tem relações dessa Constituição com ordenamentos extraestatais, como, por exemplo, o reconhecimento dos direitos de propriedade coletiva indígenas e quilombolas, por exemplo. E eles não se colocam nesses parâmetros que a Constituição traça para o processo legislativo. Então, portanto, existe esse mútuo reconhecimento. Tá? Então, a Constituição por si só não seria capaz, e como a gente já conversou semana passada, né, porque a Constituição reconhece os direitos dos índios, que os direitos dos índios são direito. Os direitos dos índios são direito porque eles entendem que determinadas normas, como por exemplo a ideia de propriedade coletiva, a vinculam. Tá? E eles observam. Então, perceba, então, essa perspectiva do Hart tem duas vantagens. De um lado, tá? Ela ultrapassa o legalismo, tá? E de outro lado, ela evita o subjetivismo. Eu até separei um trechinho aqui que o próprio professor Espanha coloca, tá? Citando o Hart, tá? Isso deve estar lá no capítulo 5, salvo engano, em que isso fica bastante claro, porque o próprio Hart já reconhecia a possibilidade de que você tivesse esse respiro pluralista para a sua teoria. Tá? Então, aqui, né, lendo, o próprio Hart diz que as normas jurídicas podem tomar de várias formas. Essas incluem a referência a um texto dotado de autoridade, ao ato legislativo. Texto dotado de autoridade pode ser doutrina, pode ser jurisprudência, né? A prática consuetudinária, os costumes,
as declarações gerais de pessoas determinadas ou decisões judiciais passadas, proferidas em caso concreto, então a burocracia ou a jurisprudência. No moderno sistema jurídico, em que existe uma variedade de fontes de direito, a regra de reconhecimento é correspondentemente mais complexa. Os critérios para identificar o direito são múltiplos. Na maior parte dos casos, estabelece uma solução para conflitos possíveis, através da ordenação desses critérios, uma hierarquia de subordinação e primazia relativas. Ou seja, a ideia de que o modelo de resolução de conflitos ele é perene, ele não faz parte desse modelo. Ou seja, aqui a gente não aplicaria a famosa pirâmide, que não é uma pirâmide, o Kelsen nunca falou em pirâmide, das normas. Ou seja, você efetivamente tem hierarquias pré-estabelecidas. Essas hierarquias podem estar estabelecidas, mas eventualmente elas podem mudar. Então, acho que esse é um ponto interessante. Inclusive, o que a gente pode colocar é que elas podem mudar, sim, a própria Constituição. Tá? Então, esse que é o ponto, ou seja, de tentar perceber como que essas relações se dão. Tá? Então, se eventualmente você já tiver alguma pergunta, para quem não conheceu o Hart, ou para quem ficou com dúvida nessa minha primeira parte da exposição, já pode deixar escrito que eventualmente a gente conversa. Eu vou passar agora para o Habermas, né? Então, Habermas, filósofo alemão da Escola de Frankfurt, né? Então, aí é um dos últimos, se não o último, dos remanescentes vivos, né, dessa tradição, que é a tradição da teoria crítica, que foi construída a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, dessa segunda fase da escola. A gente tem uma primeira fase ainda no Entre Guerras, mas dessa parte, por óbvio, a gente já não tem mais nenhum desses membros sobreviventes, George Rush, próprio Walter Benjamin, por aí a gente poderia incluir nesse conjunto dessa tradição, dessa dita teoria crítica que, partindo de pressupostos marxistas ou mesmo de novas visões acerca do fenômeno da cultura, vão criando novas possibilidades para uma teoria social. Tá? E basicamente a contribuição do Habermas nesse sentido foi entender o direito como uma esfera comunicativa. O que eu quero dizer com isso? Direito enquanto esfera comunicativa. A ideia de que, a partir dos sentimentos da comunidade acerca do que é justiça, do que é bom governo, se criam consensos. Né? Ou seja, as próprias pessoas em si, independentemente do Estado, tá? Criam consensos acerca do que é bom e do que é justo. Tá? E essas atividades, esse conjunto de atividades no espaço público é o que a gente chama de esfera comunicativa. Então, a ação comunicativa a esfera comunicativa é essa construção do todo. Tá? Então, a questão é a seguinte, qual é o que o professor Espanha coloca? Tem que se tomar cuidado para evitar algumas idealizações. Né? Tanto na primeira quanto na segunda fase do pensamento do Habermas, existem algumas idealizações acerca desse modo de construir a ideia de ação comunicativa, de esfera comunicativa, que eventualmente a gente deve dar uma olhada. O corretivo que ele vai utilizar são alguns postulados da teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu, né, que talvez aqui também seja conhecido de muitos. Então ele vai dizer que no chamado mundo da vida, no lugar onde não há as correções do Estado, etc., no espaço público livre de pressões, você constrói a coesão social a partir da racionalização. Então você tem a racionalização instrumental, que é aquela do Estado, que é aquela procedimental, como a gente viu inclusive com o caso do direito na construção das leis, a partir do processo legislativo, mas a gente tem também uma racionalização do convívio, convivial, de convivência e por aí vai, onde não existe domínio, não existe desigualdade, não existe manipulação. Bem, esse é o ponto que o professor Espanha coloca em que há idealização. Isso não existe no mundo empírico. Como a gente está fazendo uma teoria realista para tentar enxergar esses pluralismos, essa é uma parte que não se tem como utilizar. Tá? Então por que a gente está utilizando por que o professor Espanha utiliza essa parte da teoria? Porque apesar desse conceito, dessa esfera pública ser quase equivalente a uma ideia tradicional de opinião pública, no sentido burguês tradicional, a ideia de consensos múltiplos na sociedade, ela é interessante para pensar um direito plural, porque nós temos várias esferas, e o próprio Habermas as reconhece, como a doutrina e a jurisprudência e os costumes, que produzem consensos. O direito, não por acaso, foi um dos observatórios privilegiados dessa análise do Habermas. Ele vai olhar o direito como um local onde essas relações podem acontecer. Então, o que se constrói? Então, alternativamente a essa ração instrumental do Estado, engessada nas leis, etc.,
Então, haveria de se pensar o aprofundamento da democracia, uma crítica ao legalismo e a possibilidade de que as decisões sejam conhecidas por meio das suas argumentações, ou seja, quanto mais há argumentos e quanto mais os argumentos são expostos, tá, menos, né, você teria problemas com relação a isso. Não por acaso, uma série de teorias não positivistas surgem dessa análise habermasiana, desde, né, a tópica jurídica do Fierweg, né, a nova retórica do Perelman, ou mesmo, né, o não positivismo e a teoria da argumentação jurídica como teoria do direito do Robert Alexis, são provenientes do pensamento habermasiano, ou seja, tem como pano de fundo esse substrato. Né? O próprio Habermas, justamente olhando para isso, vai repensar um pouco essas questões, num livro bastante famoso, né? Fatos e Normas, né? Onde ele vai olhar que o Estado também produz, né, comunicação, ou seja, o que ele vai chamar de um poder comunicativo, pensando em incrementos democráticos que a gente consegue enxergar na própria ação estatal. E, de fato, a gente consegue, por exemplo, olhando para o exemplo brasileiro, não é só no Brasil que você tem questões como essa, em que esses pontos acontecem. Por exemplo, as audiências públicas no processo legislativo e, hoje em dia, até mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal, a ideia de consultas públicas, lei de iniciativa popular, plebiscitos e referendos, que no Brasil não são feitos com tanta frequência, diferente de outros países mundo afora, por exemplo. Então aqui você tem uma série de fatores em que o Estado também se torna um poder comunicativo. Então, ou seja, para além daquilo que a sociedade constrói, o Estado também pode ter um papel nesse sentido. Então a gente fica aqui no meio termo entre esses dois pontos, ou seja, aceitando ambas as partes da teoria, ou seja, o que a gente aceita, a convivência entre, né, essa esfera comunicativa do debate público e que pode se construir fora do Estado, mas que, eventualmente, como a gente já viu no encontro passado, corre o risco de uma eventual elitização, porque no espaço do direito jurisprudencial, doutrinário, por exemplo, isso fica relegado à casta dos juristas, então há de se ter atenção com isso, tá? Ou, né, desse direito legislado que, eventualmente, podem ter consensos falsos, ou seja, nada mais aparentemente democrático e materialmente pouco democrático do que, por exemplo, aquelas consultas populares de enquete do site da Câmara e do Senado. Você é a favor ou contra tal projeto de lei? Ou seja, é um plebiscito que você não se tem uma grande abertura, não tem uma grande divulgação, não existe uma abertura com relação ao debate, é apenas uma expressão de sim ou não, que pode estar carregado de uma série de lobbies. Basta a gente pensar em, né, locais que fazem esse tipo de votação. Pensem, né, para quem andou assistindo aí na quarentena, o Big Brother Brasil. Então, significa que porque a maioria das pessoas votaram naquele dia, naquela pessoa, aquela pessoa é melhor ou é pior do que outra, ou depende de uma série de conjunturas que, no mais, às vezes nem tem muito a ver propriamente com aquilo que estava em jogo inicialmente. Tá? Então, quantos projetos de lei acabam ganhando muitos sims ou muitos nãos por conta da manifestação de uma pessoa popular ou de uma determinada fala de um político que pouco tem a ver com o conteúdo do projeto. Então, esses são alguns cuidados. É nesse sentido que o professor Espanha vai inserir alguns postulados do sociólogo Pierre Bourdieu para tentar justamente repensar essa atuação dos juristas. Tá? Ou seja, porque, lembrando, né, a partir da teoria do professor Bourdieu, da criação de distinção social dessas classes, como por exemplo a classe dos juristas, a classe dos professores, dos juízes e por aí vai, e a ideia de hábitos, né? O hábitos que dá forma, mas que também formado, ou seja, o hábitos é passivo e é ativo ao mesmo tempo, é estruturado e estruturante, ou seja, aquilo que os juristas fazem, os modos de falar, de vestir, de se comportar, de agir, de que carros usam, de que roupas usam, de que modos falam, como agem, os argumentos pelos quais se criam decisões e comunicação e a própria linguagem, o juridiquês, podem, né, trazer uma arrogância que afaste, né, a população. Né? Porque vocês sabem, o jurista tradicionalmente entende que é dele, né, na sociedade, a função de resolver o problema do caos. Né? Então, existe um caos na sociedade, o jurista, com os seus métodos exatos, né, vai lá e faz a sua subsunção da norma ao fato e resolve todos os problemas. Ou seja, aquilo que acontece no cotidiano da vida das pessoas ou aquilo que as pesquisas empíricas demonstram,
pouco importa. O que importa é efetivamente aquilo que está na sua tradição de fazer. Então, é justamente nesse sentido que a gente precisa dar uma olhada nisso. O professor Espanha, inclusive, traz no meio dessa discussão toda, uma discussão contemporânea bastante importante, que é o papel dos novos grandes escritórios de advocacia, as famosas law firms americanas, ou hoje em dia globais, internacionais, em que inclusive são elas que ditam políticas públicas em muitos países, ou que são chamadas a assessorar o Estado em questões estratégicas, e que são elas que eventualmente buscam dar maior força a esse direito econômico flexível ou avesso às normativas estatais ou internacionais, né, multilaterais. Então é justamente nesse sentido que você precisa ter um pouco essa baliza. Então a gente passou o primeiro e o segundo ponto, né? Então com o Hart, a ideia da norma de reconhecimento plural, que é capaz de fazer esse reconhecimento diverso das diversas ordens jurídicas, que passam por um diálogo, que passam por uma construção consensual, que é um pressuposto da democracia. E a gente chega no último autor, talvez o mais difícil, né, o mais complexo deles, que é Niklas Luhmann, sociólogo do direito alemão, que é bastante conhecido por sua teoria dos sistemas, especialmente na sua última fase, dos sistemas autopoéticos. Né? E o que a gente tem ali? Né? A gente tem aqui a ideia de que o sistema jurídico, ou os sistemas jurídicos, os subsistemas do sistema direito, eles se auto-organizam e comunicam-se entre si, e comunicam com sistemas outros, com o sistema política, com o sistema economia, e por aí vai. Né? Para que essa teoria do Luhmann serve? Ela serve por quê? Porque dos pressupostos teóricos da teoria luhmanniana é que a existência dos sistemas e as especializações contínuas que os sistemas vão ganhando, se a gente pensa no próprio direito, que antigamente era só direito público, direito privado, e passa a ser direito civil e direito do trabalho, passa a ser direito constitucional, administrativo, tributário, penal e por aí vai. Ou hoje, que se desdobra, né, o direito civil e empresarial do consumidor e por aí vai. Ou seja, você tem vários desdobramentos, tá? Que podem acontecer nesse sentido. Então, o que a ideia, o que se busca nesse sentido? Se busca, ao mesmo tempo que se vai categorizando, subdividindo, se busca reduzir a complexidade, ou seja, essas explicações, esses encaixes que vão rolando ao longo do tempo, buscam, apesar de criar mais subdivisões, uma redução de uma complexidade ao final. Ou seja, ainda que esteja essa ideia de ir fatiando, né, o conhecimento, se dá conta, serve para isso. Né? E o que é importante colocar? Que essa abertura, essa abertura e fechamento do sistema, ela não é automática, ela não é direta, ela vai depender justamente da comunicação. Tá? Ou seja, os sentidos são provisórios. Tá? O poder, o papel, né, que ele exerce, ele é poético, ou seja, ele constrói, por isso que a gente vai dar sistemas autopoéticos, né? São sistemas que conseguem se autoconstruir, se reconstruir, né? E que eventualmente nos ajudam a dar uma visão mais clara entre a relação entre democracia e direito. O porquê que a relação dos sistemas é importante? Porque, novamente, ela é uma teoria impessoal, ou seja, a ideia é que as regras pelas quais o sistema se constrói não depende de fulano ou beltrano. O exemplo mais claro nesse sentido é como se constrói uma língua. Uma língua não se constrói por decreto. Eventualmente até se existem acordos ortográficos, a gente conhece aí o acordo ortográfico da língua portuguesa, mas ele por si só não é ele que estabelece a língua. Tá? E eventualmente o acordo ortográfico existe justamente para tentar, né, dar conta daquilo que já existe com relação a isso. Por exemplo, a ideia do acordo ortográfico, da comunidade dos países de língua portuguesa ou de outras comunidades semelhantes de outras línguas também é um tema de normatividade interessante, ou seja, ele é multilateral, ele é não estatal, ele traz normas técnicas importantes que ajudam a gente a pensar o que é certo ou errado e, né, vinculam com relação ao que a gente pensa a língua, mas, né, são sistemas que se retroalimentam dos costumes. Tá? Então, o que isso traz de consequência? Traz de consequência a ideia de que, se o sistema é impessoal, o que acontece é uma autopoiese, ou seja, as próprias relações comunicativas que vão se construindo, né, esses consensos que vão se gerando,
né, na linguagem do Habermas, ao longo dessas relações, vão, né, elaborando e reelaborando o direito, vão abrindo e fechando o direito a determinadas circunstâncias. Então, em determinados momentos, o direito se abre à economia, se fecha a economia, ou se abre à política, se fecha a política. Ou, eventualmente, dentro do próprio direito, o direito legislado se abre ao costume, se fecha ao costume. Né? A jurisprudência, a lei se abre à jurisprudência, se fecha a jurisprudência, e por aí vai. Né? Então, ou seja, a própria capacidade de construir, né, os objetos e de construir o seu ambiente. Isso que é mais interessante, ou seja, é o próprio direito que vai dizer o que o direito é. Porque na medida em que ele vai se reconstruindo e refazendo a sua linguagem, ele vai estabelecendo, né, balizas pelas quais você consegue estabelecer. Então, até aqui é direito, a partir de lá é moral, até aqui é direito, a partir de lá é economia, aqui é direito, a partir de lá é política. Então, o próprio sistema abrindo e fechando de modo orgânico, né, essa ideia do sistema autopoético vem lá da biologia, né, então, do Varela e do Maturana, né, dos chilenos que bolaram essa teoria há muito tempo antes para as questões biológicas, para explicar o funcionamento das células, a interação entre as células, é mais ou menos um pouco essas coisas. Né? Não sou lumaniano, estou colocando em linhas muito rasas e amplas, apenas no sentido que interessa para a gente entender aquilo que está acontecendo. Ou seja, a capacidade que existe de sentir o que está acontecendo fora e eventualmente modificar aquilo que está dentro. Ou, eventualmente, sentir que é o caso de não modificar. Então, o que a gente tem como consequência? Né? Generalização e estabilização. E é isso que interessa. É nesse sentido que a gente vai ter o que nós poderíamos chamar de segurança jurídica para um sistema pluralista. Porque, percebam, se a gente não tem um sistema que é baseado na lei diretamente, então onde estaria a segurança jurídica? Né? A segurança jurídica estaria no fato de que esses consensos se constroem e esses consensos vão sendo aceitos e reaceitos e reafirmados ou reconstruídos em novos modos, né, dentro de uma determinada ordem, justamente porque eles são necessariamente dinâmicos. Né? Então, isso é fruto, né, do conhecimento prático, né, dessa relação entre direito estatal e não estatal, isso vai ser muito importante, de como isso se estabelece em linguagens, por exemplo, qual é o papel da doutrina nessa intermediação, como que a doutrina ajuda, né, com a jurisprudência e tal para construir essas coisas, como que essas aberturas vão acontecendo. Em resumo, tá, é importante entender que, por exemplo, o direito estatal, ele é um subsistema do sistema de direito, ou seja, opa, tinha dado uma pausa, voltou. A gente está com um probleminha de conexão hoje de novo, né? Acho que todo mundo fazendo live ao mesmo tempo. Vou começar a fazer live de manhã cedo para eventualmente ver se a gente consegue ter boa banda. Só não sei se eventualmente vocês estarão dispostos a assistir. Mas voltando aqui, né? Para quem eventualmente não pegou aquela última parte aqui. Então, o direito estatal, nessa lógica, ele é um subsistema do sistema de direito. Tá? A Constituição, ela é a gramática do direito estatal. Ela não é a gramática de todo o direito. Ainda que essas relações podem acontecer, ou seja, não existe uma garantia dessa recepção. Tá? Eventualmente ela pode acontecer, eventualmente não. Eventualmente postulados como direitos humanos ou o direito da economia podem dar conta. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma série de hierarquias entrelaçadas. Tá? Acho que é esse o ponto principal aqui, ou seja, você não tem uma hierarquia, tá, fixa, mas cada sistema tem a sua hierarquia. A hierarquia do direito estatal a gente conhece bem. Tá? É uma hierarquia fixa. Mas as hierarquias dos direitos não estatais, a grande maioria deles tende a não ser fixa. Tá? Tende a ser bastante dinâmica. Né? Tende a se basear em questões muito efêmeras, em regras facilmente modificadas, em autoridades que mudam de uma hora para outra. Tá? Então, é um pouco essa perspectiva. Então, em resumo, tá, o que a gente tem hoje? Então, a gente tem hoje essa construção das bases conceituais dessa teoria que o professor Espanha coloca, que tem esses três pilares. Primeiro, a ideia de que existe, tá, um conjunto de normas que é capaz de fazer o reconhecimento daquilo que é direito ou não é, de reconhecer isto é jurídico, não é jurídico, ou seja, de dar validade, numa linguagem da teoria do direito. Essa norma de reconhecimento, ela vai ser construída a partir desses consensos, mas esses consensos, para que sejam estabilizadores,
acontecem, né, e se reconstroem dentro da própria ordem jurídica. Então, o próprio direito vai construindo e reconstruindo o que é direito. Só que é justamente o fator que o professor Espanha coloca, o maior grau de atenção à democraticidade da construção teórica é que vai proporcionar a possibilidade de um direito estabilizador. Ou seja, quanto mais democrático, mais estável tende a ser o direito, porque mais consensual ele é, e a norma de reconhecimento é, digamos, mais fácil de ser seguida, ela necessita mudar menos ou ela muda somente quando necessário. Um pouco essa a construção. O que a gente vai ver semana que vem? Semana que vem a gente vai tentar fazer a construção de uma dogmática pluralista. Ou seja, como que nós vamos olhar questões como recepção de fenômenos de lacunas, a chamada integração do direito. O que significa se valer de analogia numa ordem pluralista? Tá? Justamente por quê? Porque essa teoria do modo como é construída, ela pressupõe que o sistema é lacunar, que o sistema ele é passível de novas transformações, ele é passível de aberturas, ele é passível de modificações. Então esse é um ponto importante. Então, como se construir uma dogmática numa ordem flexível? Porque toda dogmática que a gente conhece, a utilização dos métodos de interpretação e integração, pressupõe a completude do ordenamento jurídico. Tá? Então, o que a gente vai ver é que o ordenamento jurídico não é completo, mas ele pode, que é essa possibilidade aqui da teoria sistêmica, de se expandir, de se reconstruir para justamente dar conta daquilo que ele não existe. Isso significa o quê? Isso significa reconhecer um papel criativo para uma série de instâncias que tradicionalmente não são, porque supostamente, na teoria clássica do direito, criativa é apenas a política quando faz a lei. Mas o que a gente vai ver é que, mesmo quando a lei, com certeza, mas eventualmente em outros momentos, como a própria jurisprudência, a gente tem sim momentos criativos do direito. Tá bom, pessoal? Eu vi que tem uma pergunta aqui, vamos dar uma olhadinha de quem que é, do João Flávio. Professor, pensando nessas leituras, o televisionamento do STF está mais relacionado à construção da esfera comunicativa do Estado ou mais ligado à comunicação de capital simbólico para o campo jurídico? Bem, aqui falo como um diletante do pensamento do Bourdieu, mas utilizando ele dentro dessa perspectiva a qual o professor Espanha se vale. Bem, teoricamente, a ideia colocada para a construção do julgamento televisionado teria sido isso, de você democratizar e de você expandir. O ponto é, aquela discussão que acontece no plenário do STF é uma discussão efetivamente verdadeira? É uma discussão que não é manipulada? A verdade, afinal de contas, é uma discussão porque se você tem 11 pessoas que levam votos previamente escritos para apenas ler e não se deixam modificar, então isso é muito complicado. Para eventualmente quem assiste TV Justiça com mais frequência vai notar uma coisa. Existe muito mais uma construção colegiada das decisões nos casos mais simples. Peguem, por exemplo, aquelas sessões onde são julgados uns 20 habeas corpus ou umas 40 ações, os recursos extraordinários relativos a direito tributário estatal, sobre ICMS, assuntos eventualmente de menos atrativos para a maioria do público, e percebam que ali, eventualmente, os ministros tendem a ouvir mais o argumento dos colegas. Ali as decisões tendem a ser consensuais, unânimes, porque se constrói, se faz uma discussão rápida do tema, mas aquilo cria consenso. Eventualmente, quando se precisa fazer uma modificação, o relator fala, olha, aqui eu modifiquei tal coisa, etc. O que vocês acham? Não, interessante, pode ser. E se modificam ali. Porque quando a gente vê os grandes casos de controle concentrado de constitucionalidade, quando vai ser julgada uma DPF, uma ADIM, parece que é um festival de pompas em que cada um quer mostrar qual é a sua construção. E ali, eventualmente, pouco diálogo há. Para quem eventualmente tem curiosidade nesse sentido, vale a pena ler aquele livro do jornalista Felipe Recondo, que escreveu Tanques e Togas sobre o Supremo na ditadura. Ele escreveu agora Os 11, que é essa fase atual do Supremo Tribunal Federal. E ali ele tem alguns capítulos onde ele vai mostrar isso, onde você tinha juízes, ministros do STF, que tinham o desejo de buscarem uma formação mais colegiada, e outros que buscam justamente se isolar. Ele dá o exemplo do ministro que ficou pouco tempo na corte, mas para essa geração teve um papel importante, que foi o ministro Menezes Direito. Ele foi indicado pelo Lula e faleceu no final do governo Lula, e depois que
a Dilma indicou, salvo engano, para o lugar dele, salvo engano, eu não lembro se foi o Fachin ou foi o Fux, mas foi um dos dois ali que foi indicado no lugar dele. E perceba como essa construção ocorre. Né? Então, o Menezes Direito tinha essa ideia de ir nos gabinetes, conversar, buscar consensos para ter decisões construídas de modo mais, digamos, racional, inclusive. Agora, com relação a que a gente vê na maioria, no teatro, daquilo que eventualmente aparece mais na TV, já é outra coisa. E se a gente for pensar que hoje em dia, boa parte, a grande maioria da atividade do Supremo é constituída por decisões monocráticas, então você não tem mais nenhuma possibilidade de comunicação e consenso. Justamente porque muitas das vezes essas liminares são dadas de modo estratégico para evitar um julgamento diverso pelo plenário que depois vai desfazer ou não aceitaria de antemão tais efeitos. Né? Então, podem ver que as decisões liminares tendem a ser muito mais ousadas do que aquelas construídas no plenário ou mesmo nas turmas. Tá? Então, isso é bastante interessante notar. Então, é legal de dar uma olhada nisso que tu colocasse, porque ajuda a gente a entender um pouquinho como essas coisas acontecem. Para a gente eventualmente preparar para encerrar, é interessante nós olharmos como que essas ordens jurídicas vão se colocando. Então, como que o direito estatal se relaciona com esses outros direitos. Tá? Então, por exemplo, a gente falou ali do direito indígena. Né? Então, então, quando que o direito indígena se sobrepõe ao direito estatal? Então, geralmente se sobrepõe. Então, quando que eventualmente ele vai buscar, o direito estatal vai efetivamente tentar se sobrepor ao direito indígena? Por exemplo, questões que violam direitos fundamentais ou direitos humanos. Então, o que eu quero é nesse sentido que eu tinha falado das hierarquias entrelaçadas, ou seja, a depender do tema, a depender da questão, a depender dos atores envolvidos, a gente vai ter uma atuação diferenciada. Pessoal, né, hoje, por incrível que pareça, eu consegui, apesar do tema ser mais complexo, ficar no tempo. Né? A gente está agora encerrando, falta um minutinho para a live cair. Então, lembrando, né, semana que vem, nosso próximo encontro, então a gente vai estar discutindo dogmática pluralista, né, ou seja, como se constrói uma dogmática do direito em um contexto de pluralismo, e especialmente como que funciona uma teoria constitucional em um contexto pluralista. Então é nesse sentido que a gente vai fazer a construção da dogmática à teoria constitucional. Então, segunda-feira, 18 horas, de novo lá. Não esqueçam de tentar achar algumas das versões do livro. E agora, para quem tiver interesse, a gente vai estar discutindo um outro assunto. Vai ter uma live agora com o professor Moisés, da Unisociesc de Joinville, onde a gente vai estar discutindo de uma maneira mais geral, talvez abordando até um pouco mais de história do direito, o pensamento do professor Espanha, né, e sua relação com o marxismo. O professor Moisés é um teórico do direito marxista daí da nova geração no Brasil e a gente já vai estar começando a live daqui a pouquinho, espero vê-los daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.